Paz e convivência humanitária. Falar um pouquinho sobre isso depois, mais para frente. Várias ferramentas, né, que são utilizadas, como a gente pode unir esforços, projetos, ações. Então, trazer um pouquinho da nossa experiência, aprender com vocês e termos intercâmbio de ideias. Né? Eu acho que antes de começar, acho que não cheguei todos ainda, não chegaram todos. Pedir para nos conectarmos um pouquinho, pode ser? Só para fecharmos os olhos. Então vamos fechar os olhos, respirando pelo nariz, soltando pela boca. À medida que você solta o ar pela boca, o corpo vai ficando mais pesado, relaxando a cabeça, os ombros, os braços, tórax, e você vai respirando. As células que habitam em você são sua casa. Vai sentindo cada célula do seu corpo e essa célula se conectando e descendo. Qualquer sentimento que vocês tenham vai descendo pelo tórax, pela barriga, e acolham em seu colo esse sentimento, seja lá o qual for, pertence a você. Se não fosse essa questão, não seria você. E aos poucos, vamos abrir os olhos, olhando o companheiro ou a companheira do lado e desejando o melhor de mim para esse seminário. Né? Então podem falar, os colegas, o melhor de mim para nós. Que aqui nós fazemos parte de um sistema, né? O sistema aqui desse seminário vai se dissolver, mas até então a gente faz parte desse sistema. O que a gente não faz para proteger esse sistema? Então, esse é o teor da palestra. Bem, a ideia lá na nossa cidade é ter um movimento, e não um projeto. O movimento não é projeto porque não tem começo nem fim. Qual que é a pergunta? Quantas pessoas aqui, Silvana, têm vontade de ajudar na cidade? Dá para mensurar? Quantos projetos, quantas boas ações, quantas boas ideias? Então a ideia é, se a gente colocar numa bacia, nos conectarmos e ver o que sai disso. Esse é o Polo Irradiador de Cultura de Paz, que não começou há alguns anos. Começou com aquela professora há 30 anos atrás, que era um lugar diferenciado, com aquele profissional de saúde, aquela pessoa que quer ajudar. E isso é um movimento que vem ao longo das décadas. E na nossa cidade virou um movimento orgânico para trabalharmos cultura, tecnologias e cultura de paz, que é o teor do seminário. Nós estamos aqui na nossa jornada e a finalidade, o filtro final, em prol de uma cultura de paz. Então, é essa questão, essa pergunta que a gente coloca. Na minha cidade, a justiça restaurativa foi quem chegou primeiro. Desde 2009, alguém tem contato com a justiça restaurativa? Alguém já ouviu falar? Alguém tem contato? Já participou de algum círculo, algum workshop, alguma coisa? Explica um pouquinho melhor, mas a justiça restaurativa, ela visa o quê? O que está por trás das nossas necessidades. Então, eu e a Silvana, nós estamos com uma questão, estamos aqui na faculdade, esse nosso conflito não diz respeito a nós dois, diz respeito a toda a sala de aula, não diz respeito à sala de aula, diz respeito à universidade, ou seja, resgata um saber ancestral para nós lidarmos com isso. E por meio das histórias de vida, nós nos comunicamos, nos preenchemos, né, empatia, e aí, plano de ação, como a Vanessa comentou,
Então nós temos lá adolescentes, crianças que são capacitadas, elas resolvem os conflitos na própria escola. Então, por exemplo, alunos que foram vítimas de bullying por ser homossexual deixaram a escola, ou que o tráfico tomou conta. O que esses alunos fazem? Eles tentam resgatar. O saber coletivo da escola resgata essas vidas. Constelação familiar, nós começamos há pouco tempo, enquanto política pública, embora haja consteladores há décadas na cidade, práticas integrativas. Será que é só a constelação que tem poder da empatia? Né? Porque a gente está no nosso sistema da constelação. E a meditação, tem o pessoal aqui da Barras de Axis, Theta Healing, Reiki, e tem 29, no mínimo, aí, as 29 referenciadas pelo SUS. Então, essa é a busca da Secretaria de Saúde, do polirradiador, para nós irradiarmos essas questões. Pode ser que uma OBS, ela necessite, ou ela queira uma constelação, um trabalho de constelação, de justiça restaurativa. Ou pode ser que ela queira só uma meditação para se intercalar. Então, essa é a nossa busca lá. E aí, comunicação não violenta, terapêutica, as oficinas que a doutora falou, etc. Né? Então, essa é a primeira questão. Né? Nós estamos aqui numa jornada em prol de um túnel, que é a cultura de paz. Uma das ferramentas é a constelação familiar. Por que será que nós nos reunimos aqui? Qual que foi o propósito, até o que está por trás da gente, que fez com que nós estivéssemos aqui agora? Bem, para falar disso, a gente tem que mensurar se a gente já está bom nessa questão de comunicação, resolver conflitos. Né? O universo tem quase 14 bilhões de anos. Os homoníneos, os homo sapiens, 350 mil. A cidade, 10 mil anos. Olha como nós somos bebezinhos ainda comparado à infinitude do universo. Né? E nós pensamos que já sabemos tudo em relação à percepção, relação que nós temos com outras pessoas ou com seres, com plantas, com vegetal, animal, etc. Então essa é a pergunta. Comunicação, resolver conflitos, tecnologias de comunicação. Como que a gente está? Será que a gente já sabe bastante coisa? E eu trago aqui a fita VHS, né? Então, muita gente ficava rebobinando, etc. A fita caiu no chão, ia lá na Blockbuster, etc. Aqui tinha Blockbuster? Eu acho que não tinha, né? Tá certo. Aí depois veio o telefone, né? Para nós aqui, eu lembro que eu ligava para o Bozo, né? Aí ligava e nunca falava com o Bozo, né? E aquele telefone. Aí de repente veio aqui, meu pai, eu lembro que ele comprou um tijolão. Nossa, que tecnologia, né? Olha o upgrade, né? Eu acho que tem muitas mulheres aqui, né? Questão do pobre do cabelo. Como é que está o penteado hoje em dia e daqui 30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, né? E eu falo com isso em relação aos costumes que nós vamos estudando, e em relação aos comportamentos, aos conflitos. Então eu trago por aqui algo muito recente, né? Pouquíssimos anos atrás, a segregação. Que tal fazermos um abaixo-assinado aqui para que a universidade tenha banheiro para tal raça e tal raça não? Não é um absurdo, falando agora? Não era pouquíssimo, era muito poucos anos atrás. Né? Aqui, quando a Índia estava colonizada, proibida a entrada de cães indianos. Agora eu só quero que vocês se observem. Essas duas imagens que eu mostrei, o que vocês fizeram? Assim ou assim? Não precisa responder. Assim ou assim? A minha pergunta é, por que vocês fizeram assim? Ou por que vocês fizeram assim? Nós pertencemos a sistemas. E nós matamos para que esse sistema continue vivo. E eu já explico mais para frente. A questão dos nossos sentimentos. Como que nós lidamos com esses buracos que nós temos? Seja lá qual ele for. Eu tenho uma filha. E essa filha, eu me lembro até hoje, né? Essa filha, ela estava com um buraco dentro dela, tinha 10 anos na época. E aí ela chegou para mim à noite e falou, pai, e eu lá no
aconteceu, passou um dia, passou 2, passou uma semana, e ela com aquele buraco. A pergunta é, o que ela fez com isso? E eu, como pai, o que eu fiz? Eu sou da cultura da paz, mas será que eu fui violento? E aí tem essa visão de mundo que ela vem há séculos, né? Sempre no mundo anterior e um modo de evolução, né? No estado atual e o que a gente deseja. E isso ao longo da história do homem, sempre teve isso. Eu falei, estou falando aqui de cultura de paz, talvez o outro lado da moeda da paz é a violência. Qual que é o índice de violência aqui em São Carlos? Alguém sabe? Olha que perigo essa minha pergunta. Quando eu faço uma pergunta dessa, automaticamente eu já estou apontando aquele bairro periférico de São Carlos, que é lá que acontece a violência. Lá que tem tiro, lá que tem morte, lá que tem... E a violência, enquanto eu, Fábio, como pai, que é o viés individual que a Vanessa falou um pouquinho. Se nós não temos ferramentas para trabalharmos o eu, aí vira outros vieses, vira a variável relacional. Eu e a colega aqui, se eu não me empodero para me ver, tem algumas ferramentas, tem a violência relacional. E aí passa a violência institucional. Assim como eu, pai, e minha filha, que eu escutei, as instituições. Não quero falar de ninguém, vou falar da promotoria. O que acontece nos funcionários, os conflitos, tudo o que acontece, qual que é a ferramenta que a instituição propicia para ter uma resolução, não é nem pacífica, uma resolução melhor do que nós resolvemos no bate-boca, isso não resolve, né, a causa. A universidade aqui, quais são as ferramentas que ela tem para tratar da violência institucional, enquanto universidade? E por aí vocês vão para todos os órgãos. E por fim, a social, né? Que a gente começa do 1, do 2, do grupo, do institucional e a sociedade. Né? Quais são as ferramentas? A gente fala de segurança, quem tem filho pequeno aqui, ou sobrinho, etc. A minha pergunta em relação à segurança. Eles estão na escola pública, escola particular, muro alto. E a segurança em relação às relações dos seus filhos, dos seus sobrinhos, como é que está? Quando eles brigam com os amiguinhos, eles não podem nem expor o buraco que eles têm dentro deles. Eles estão seguros? Então, essa conexão que a gente tem, às vezes eu brinco, a gente vai ter fala de cultura de paz, pensa que a gente vai abraçar árvore, né, dar pipoca no jardim, abraço comunitário no lago, né, também, tudo faz parte, né, mas a gente tem muitas tecnologias hoje para ver o que está por trás. E essas tecnologias na área da comunicação, resolver conflitos, nas dinâmicas, a constelação foi colocada aqui, a postura, e autoconhecimento, espiritualidade, é o propósito de vida, né? Quando a gente não tem um propósito de vida, as coisas começam a degringolar e outros por aí vai, né? São várias ferramentas de cultura de paz. Então, por exemplo, a comunicação, a gente pode falar da comunicação violenta, e tem muitos projetos de gestão emocional ligados à comunicação. Quantas vezes na vida vocês falaram 6 e alguém entendeu meia dúzia? Mas não dá para contar, é impossível vocês mensurar. Vizinho, relação de casal, de filho, você fala uma coisa, a pessoa está falando a mesma coisa e vocês estão brigando não sei quanto tempo. E vira uma bola de neve, né? Fica um negócio pequeno, vai para um dia, uma semana, um mês. Quantas famílias não se veem há anos por causa de um negocinho assim que se... Né? Esse aqui é um pai. E esse é o pai que procurou atendimento na minha promotoria, ou na UBS, ou no consultório assistente social, no CRAS, seja onde foi. E aí esse pai, assim como a minha filha, não foi atendido. Para no pai? Vai para a mãe, vai para o sistema dele. Vai para o filho, vai para o brinquedinho, mas esse é um sistema. Para no brinquedinho, esse buraco que o filho está dentro dele, ele tem outros sistemas. Na escola, onde ele exerce uma atividade, onde a mulher tem outra atividade, ou seja, nós carregamos nossos buracos onde a gente vai. E sempre que a gente está fora do lugar, a gente também carrega isso. Então, se eu estou fora do lugar em relação à minha mãe, que eu estou maior que a minha mãe, aonde eu for eu vou carregar isso.
seja lá qual for o sistema, os milhares de sistemas do clube, do estudo, do trabalho, eu vou estar maior que a minha mãe, eu vou estar refletindo isso. Né? Então, é essa questão em relação à negação da responsabilidade, a comunicação. Nosso modo de resolver conflitos. E aí? Nós estamos com um problema na escola pequenininho, desde pequeno, né? Aí eu chamo a mãe e ela que resolve. Ou eu estou na classe, vai para a diretora, está suspenso, volta na semana que vem, tudo igual na classe, de cima para baixo, ou vai na justiça, ou no meu prédio, eu tenho um problema com o vizinho de cima, chamo o síndico que ele resolve para mim. Ou seja, a gente acaba aculturando um sistema de terceirizar as soluções. E hoje a gente tem várias tecnologias para nos empoderarmos. Restaurativa, mediação e tem várias outras. Né? E por fim aqui o pensamento sistêmico, né, que hoje nos ajuda muito. Nós gostamos, quem não teve contato ainda com constelação, acho que todos, poucas pessoas, né? Nós somos seres fragmentados, então nós somos formados por muitos fragmentos, né? E não temos ideia o quanto esses fragmentos moldam o nosso caminhar. E aí vai as dinâmicas, né? Eu falei de um, do grupo, do dois, as dinâmicas interpessoais, como que está a nossa relação em relação ao mundo, não estou nem falando só de celular e internet, né? Como está a nossa relação realmente, né? Esse aqui não é ninguém, não, esse aqui sou eu, promotor de justiça. A minha pergunta é, eu sei o que o colega do lado faz? No nosso meio, né, de trabalho, como que está as nossas dinâmicas interpessoais? E isso tem cada vez mais tecnologias para nós nos comunicarmos. Né? Isso é o que o polirradiador também trabalha. Tá? Como nós vamos fazer isso? O que precisa fazer, a importância, eu acho que já ficou claro. Né? Tem um porquê fazer isso. Como a gente faz isso? O que é bem claro lá, muito, a gente está na caminhada da restaurativa há mais tempo, entra uma prefeitura, sai outra, sai a pessoa que tem a função do cargo, que tem um olhar diferenciado, bota o outro, acaba com tudo o trabalho, começa de novo, muda a cor, muda o nome do programa e por aí vai. Né? Como ter uma política pública planejada? Então, a gente tem a questão da lei, que a gente está finalizada praticamente, estruturando isso para que vire uma política pública. De quê? Dessas tecnologias de cultura de paz. Constelação, restaurativa, praça integrativa, comunicação não violenta, oficinas colaborativas, jogos de gestão emocional, um monte. Né? Como que a gente vai fazer? Por meio de órgãos também. E aí eu explico um pouquinho melhor depois. Criar órgãos para disseminar essas tecnologias no município e nos órgãos, entrando. Né? Essas tecnologias, o que visam? Apurar o que está por trás da tampa, o que está por trás das questões. Então aqui, esse sou eu, por exemplo, esse pode ser a minha filha. Eu estou com uma questão por trás, só que ela só vê aqui, ó, só vê a tampa. E ela está com uma questão por trás e eu só vejo essa questão. Ambos machucados, com alguma questão a resolver, e nós só vemos, estou vendo com cara de gente assim, tá, sangue ali, né? Mas a gente vivencia isso, né? Só que a gente não vê o sangue, né? Que são esses padrões que a gente vem levando não sei quantas décadas, né? Então essas tecnologias de cultura de paz é isso, o que está por trás dos conflitos e como nós podemos nos relacionar de modo diferente, né? Teoria do observador, quem conhece melhor? Teoria do observador, então isso aí é da década de 70 que começaram os estudos, etc. A questão é, eu aqui, Fábio, seu nome é? Então, eu, Fábio, sem fazer nada, absolutamente nada, com a força da minha observação, eu estou mudando na realidade da Giovana. Então, a gente já está se conectando e eu estou mudando algo em você. Isso aqui, então, é o experimento da dupla fenda. Pegaram o elétron, a menor partícula do átomo, e jogaram lá, vai embora. E tinha duas fendas, a dupla fenda, dois buracos aqui. Jogava aqui o elétron, o que ele fazia? Se propagava por meio de ondas. Então aqui era isso que refletia. Então isso é o que acontece. Tudo bem? É isso aqui, ó. As ondas jogam o elétron e vira isso aqui.
Se você colocar alguém observando, muda. Ao invés de ser ondas, é como se fosse uma bola de snooker aqui, ó. Ela passa e bate como se fosse uma bola de snooker. Tira aqui alguém observando, vira onda. Bota alguém observando, vira bola de snooker. Tira alguém observando, entenderam? Então eu sou professor e estou numa sala de aula. Quer dizer que eu estou sem falar nada. Eu estou interferindo em tudo que os alunos estão fazendo, isso. Quer dizer que os alunos estão interferindo em mim, no professor? É isso mesmo. E isso aonde vocês forem. Vindo para cá, eu peguei o ônibus, depois eu peguei o metrô, depois eu peguei o trem, né, Vanessa? Vanessa, nós viemos juntos, aí eu calculei, eu fui até Carapicuíba de trem. E aí eu fui vendo as pessoas. Aí a gente vai ficando meio maluco, né? Esse negócio de abraçar árvore vira rotina, né? E aí eu fiquei testando, na teoria do observador, o que eu conseguia mudar no outro só com a minha observação. E as pessoas muito simples, né? Que estavam indo para a região mais periférica da cidade. E aí, é impressionante, teve uma pessoa que começou a sorrir do nada, né? Que eu fiquei lá uns 10 minutos. Eu acho que ela pensou que eu era maluco, né? Ficou olhando para ela assim. Então eu acho que ela é melhor sorrir do que... Não sei se deu certo a teoria ou se foi uma pressão. Mas a gente consegue. Vamos levantar um pouquinho? Vamos fazer uma dinâmica? Então, em duplas, por gentileza. Ai, que preguiça. Então, vocês decidem quem é A e B. Fala agora, sem pensar. A e B. O A vai ficar desse lado aqui, ó. Tudo bem? O A está desse lado. Tá? O B está para lá, certo? O A está aqui. Tudo bem? O que A vai fazer? O A é o perpetrador. Quem está sem par, levanta a mão. Quem está sem par? Aqui a colega está sem par, ó, vai lá. É de azul ali, ó. Tudo bem? Então, o A que está desse lado aqui, eu sou perpetrador. O que eu vou fazer? Levantar um punho aqui, bem da face do dedo. Mas calma aí. Instrução antes que tenha acidente, calma aí. O pessoal está, né, já... Então, o A vai levantar o punho, e o B o que vai fazer? Olhar no punho do agressor. O B é a vítima, entre aspas. Tudo bem? E aí depois vocês se conectem, etc. Depois vocês vão seguindo seus movimentos. Eu vou dando os comandos, vocês vão seguindo seus movimentos. Se alguém tiver vontade de dar risada, não tem problema. Só não gargalha, né? Então vocês quem dá risada, fecha os olhos para voltar, para não atrapalhar o amigo ao lado, tá? Se vocês fizerem sério, vai ter resultado. Se não fizer sério, está tudo certo também, tá? Então, vamos nos conectar primeiro. Ambos fecham os olhos. Respira pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma vez, respira pelo nariz. Conforme você respira pela boca, solta, o corpo vai ficando pesado. Mais uma vez. Respira pelo nariz. Solta. Sem abrir os olhos, o ar vai levantando o punho. Podem abrir os olhos ambos. O ar chega bem perto do punho. O punho é na altura do rosto. Na altura do rosto. O ar vai mais para frente, para ficar bem perto do rosto, dos olhos. Isso. Agora vocês se concentrem. O A é o perpetrador. O B é só a vítima. Se conectem com esse punho. O que isso quer dizer? Será que é um problema que você está vivendo hoje, esse punho? Será que é algo que você não resolveu? E o A põe força no punho. E o B só consegue enxergar o punho, nada mais. Aos pouquinhos, o B, a vítima, vai olhando para a mão. Vai olhando para a mão.
aos pouquinhos, não olhe nos olhos. A vítima vai olhando para o antebraço. Vai ampliando o olhar. Vai olhando para os ombros do ar. Aos pouquinhos, a vítima olha ao ar. Olhe nos olhos e se conecta. Cada um segue o seu movimento. Deu vontade de abaixar o braço, de continuar. E aí se conectem um com o outro. Você faz parte de mim. Sempre pertenceu. E eu faço parte de você. E siga o movimento. Gratidão. E aí, tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisinha? O que sentiu? O que o Alvin sentiu? Eu era interpretadora e eu senti que a mão perdeu totalmente a força e que mesmo que ele depois como vítima ele não quis se aproximar de mim, a minha mão estava estendida, mas ele não quis. Eu senti respeito por ele e me senti respeitada, porque a gente realmente não tinha que se abraçar. Ele não tinha que vir na minha direção. Mas o respeito foi muito melhor do que o abraço. É que a vítima percebeu que só observando as coisas já começaram a mudar. Alguém mais? Alguma coisinha? Tudo bem? Vamos voltar? Eu vi aqui uma manipulação. Eu vi aqui manipulação da vítima, é isso. Meu braço não desceu e ela pegou a minha mão e começou a afagar. Eu vi algumas pessoas que era a vítima, de repente a própria vítima que pegou e tirou o braço do perpetrador. No sentido, a gente viu do controle, né? Muitos já falaram do controle. Quando a gente passa a sentir o destino como ele é, seja lá qual ele for, eu, na posição de observador, já estou começando a fazer diferença no futuro que é o presente. Né? Que na física quântica não existe passado, presente e futuro. A partir do momento que eu sei qual é o meu destino, então, faz favor, posso contar com você? Posso? Quem quer ganhar dinheiro aí? Não, agora todo mundo vem. Isso. Posso contar com você? Tem uma dinâmica que fica muito clara para vocês ficarem aqui. Então, por exemplo, em relação ao dinheiro, eu nem vou julgar pai e mãe, nem vou entrar nesse aspecto. Então, eu estou fazendo uma dinâmica para ficar mais um pouquinho para trás. E ela aqui é o dinheiro, certo? O que eu faço? Começa o exercício, a gente entra nessa nova consciência, na dimensão quântica, etc. Começa a se conectar. Começamos a nos conectar, e o que a gente vê muito nas dinâmicas? Eu, por exemplo, ela é o dinheiro, essa aqui é o destino, e essa aqui é a ancestralidade. O que é o destino? É o destino que eu vim para essa vida em relação ao dinheiro, seja lá qual ele for. E o que é a ancestralidade? Quantas milhares de famílias que vieram atrás de mim mexendo com dinheiro? Eu venho à toa nessa vida, eu que estou fazendo, mexendo com dinheiro, ou tem um padrão sistêmico mexendo com dinheiro? E o que acontece? Vamos fazer a dinâmica, e aí eu começo a querer o dinheiro. Então, eu preciso alimentar minha família, na verdade eu preciso trabalhar mais porque não está dando. Vou abrir outro negócio, eu tenho certeza que com outro negócio eu vou ganhar. E eu sei que eu vou ganhar, porque eu estou trabalhando duro, é isso que eu quero. Quanto mais eu faço isso, mais o dinheiro afasta. Por quê? Porque eu não estou respeitando o que é mais importante,
que é o meu destino e a minha ancestralidade. E aí, aos poucos, eu começo a ver, além do punho, eu começo a ver o antebraço, eu começo a ver outras questões. E eu começo a me aproximar da minha ancestralidade, mas não querendo o dinheiro, respeitando e honrando demais. Não precisa abaixar, o agachar é interno. Quantas milhares de famílias passaram fome, tiveram grandes dificuldades. O que ocorreu nessas histórias? Eu não sei, eu não preciso saber, eu só preciso honrar e respeitar. E quando a gente abaixa a cabeça, deixa o pescoço mole e deixa o queixo no coração, é como se o meu amor por essas famílias, essas realidades, se conectasse. Eu me abro. E eu vejo o quanto isso é importante. E depois eu vou para o meu destino. Quanta gratidão por eu estar aqui nessa vida com esse destino, seja lá qual ele for. Você pertence e graças a você eu sou hoje o que eu sou. Eu reverencio. Quando eu faço isso, o que tem para vir, vem, se tiver que vir. Vamos supor que a minha vida aqui, o meu destino nessa vida é não ganhar dinheiro. Não significa que eu vou morrer de fome. Eu me alio a um sócio, que esse sócio sabe ganhar. E eu não sei, mas ele sabe. E por aí vai. Eu não sei quais são as alternativas. Quem somos nós, diante do destino, para falar que vai ser o caminho A, o caminho B, o caminho C? A partir do momento que a gente se abre para algo maior, o maior começa a nos dar sinais do melhor caminho. Gratidão. Bem, esse slide eu copiei da querida Vanessa, ela já comentou, ampliar o olhar, em relação às constelações, pensamentos sistêmicos, os movimentos essenciais que estão vindo com uma força. A gente está na universidade, eu tive reunião há pouco tempo com o secretário de saúde da minha cidade, e a pergunta que eu fiz é: quanto que custa aqui para o município afastamento de funcionário público? Qual que é o valor? Vocês sabem mensurar? Aí eu levei os dados, como não tinha da cidade, eu levei da prefeitura. Eu estou falando aqui, pode ser de uma crise de ansiedade, né? Algo mais crônico ou mais simples, uma depressão mais crônica, síndrome de burnout, por aí vai, né? Doenças mentais de todos os sentidos. Quanto que custa isso? E aí eu levei os números aqui da prefeitura. Aqui o preto é mental. Olha aqui as causas de acidente de trabalho. Quando eu pensei na vida, que doença mental ia dar para mim, tropeça ali e pronto. Os principais diagnósticos do preto é o mental. Olha aqui, readaptação funcional. Olha aqui a aposentadoria, né, que a gente está discutindo, aposentadoria, etc. E aí a questão mental. Né? E aí a gente vai a gente não sabe, fica na síndrome de Tostines, né? O que veio primeiro, né? A gente estava comentando da violência, da gente não se empoderar. Será que tudo essa questão mental vem pela violência individual? Eu não ter melhores caminhos, um propósito, etc. Ou será que é relacional? Ou será que as instituições não propiciam ferramentas e aí a sociedade como um todo não consegue enxergar? Né? E aí eu trago um pouquinho do pensamento sistêmico em relação a essa questão. Muitos desenvolvem esses problemas, se afastam do trabalho, por quê? Porque não se encontram no seu propósito de vida. O que eu vim fazer aqui? Qual que é a minha missão de vida? E isso não tá combinado. E a gente vê muita gente, desde desembargador, juiz, promotor, o funcionário do fórum, o cartorário, em todas as áreas, né? Pessoas que não estão alinhadas com o seu propósito. E aí você vê a pessoa, acorda, almoça, faz o trabalho,
faz os processos, vai para casa, janta, dorme, e volta lá, acorda, né? E muitos veem o trabalho de forma limitada, como um mero ganha-pão, e deixam de entregá-lo como uma forma de colocar a serviço de algo maior. A Vanessa aqui fez aquela dinâmica da justiça aqui em Ancorado. Eu fiz uma dinâmica, acho que, posso de novo? Pode vir todo mundo de novo, as mesmas aqui, olha. Aí eu fiz uma dinâmica sem querer, foi um movimento, na verdade, né? E aí eu estava no meu trabalho, foi feita a dinâmica, etc. Eu falei o seguinte, para ficar ali. Porque eu conheço meus funcionários, quem melhor do que eu que vai conhecer, eu sei tudo que passa com eles. Aí vai lá eu, Fábio, né? Olha, você tem uma gratidão profunda, sabia? Porque você vai em escola, na palestra, você tem um projeto de drogas, é impressionante o que você faz muito além do que você faz. Você, desculpa, mas eu tenho que falar a verdade, você está muito aquém disso, porque você tem um potencial enorme, mas você parece um lavagal, não faz nada. Você faz demais. A balança do dar e receber é proporcional, que você faz o que você não deve fazer e aí você fica doente até. E aí tudo bem. Está aqui o Fábio e eu sei o que acontece com eles, né? Quem que é a peça que está falta do lugar? Quem que é a peça que não está no lugar? Eu trabalho no interior, não é muito longe, 100 quilômetros. E aí a gente fica naquela da vítima também, né? Poxa, a instituição, eu estou aqui com um monte de projeto, e a instituição não faz isso, não faz aquilo, etc. E aí, quem que é o chefe lá? É o bonzão aqui, certo? É o promotor, porque eu coordeno. Olha só o problema. Eu não sou o chefe. Tem uma hierarquia atrás de mim. Eu tenho um propósito maior, que é o Procurador-Geral de Justiça, é o chefe maior do Ministério Público. Graças a ele, que hoje eu posso estar aqui. A partir do momento que eu excluo, que ele não pertence, eu fico fraco. E tudo isso aqui se desenrola de maneira desordenada. Tudo. A partir do momento que eu chego na promotoria, eu sento na minha cadeira, coloco até um símbolo no Ministério Público ali que o Hélio faz, reverenciando a minha instituição. O que me dá força é isso. O fluxo da vida do meu trabalho vem aqui. Aí eu me fortaleço. Aí vocês conseguem desempenhar os seus trabalhos. Porque assim, na hora que você falou meu, foi bem. Na hora que falou dela, parece que eu senti também, fui para trás. Mas na hora que você começou a falar bem da instituição, nossa, senti muito bem. Você nem fala nada aqui, de novo. Você sentiu? Também tive uma sensação mais respeitosa e de pertencimento agora. Na verdade, se ele não pertence, está desequilibrado. Tem um ou outro aqui que não vai pertencer, o outro vai pertencer de mais ou de menos. Está desequilibrado. A chave, normalmente, para os nossos problemas não são o que a gente está vendo. Está além do punho, sempre. Sempre está além do punho. E aí cabe a gente ampliar o olhar para que algo novo apareça. Isso não fui eu que fui buscar, sabe? Não fui vou constelar. Não. Apareceu. Em workshops, em capacitações, em cursos. Apareceu. Obrigado de novo. Bom. E é isso, viu? Se vocês enxergarem na instituição de vocês algo maior. Bem, entrando aqui no pensamento sistêmico, né? Será que essas aves aqui, elas estudaram matemática para não bater cabeça, né? O que acontece aqui, né? O que acontece nesse campo aqui? Todos aí estão me vendo bem aí, atrás? Sobre o viés sistêmico, nem todos estão me vendo. Como eu acabei de falar, eu não sou o Fábio, eu sou um fragmento. Aqui é um fragmento em relação à minha família, no meu sistema. Então, meus pais, meus avós, por aí vai. Se eu estou aqui no meu trabalho, tem um sistema hierárquico por aí, que é algo que me ancora. Se eu estou em outro sistema, no clube, tem algo. Então, todo sistema que a gente vai tem algo lá atrás. E os campos morfogenéticos, etc. A gente não herda só pelos olhos e cabelo, todas as informações, não é nem energia, é informação. Né?
Então as informações dessas milhares de histórias também compõem meu corpo, meu gênio, minha história. Os princípios sistêmicos foram falados bem rapidinho aqui. O pertencimento, a hierarquia e ordem e o equilíbrio de troca, né? Depois a gente combina uma coxinha. Então, essa aqui é a mãe. Tudo bem? Então você é a mãe, tudo bem? Aí vem ela e tem a primeira filha. Pode olhar para ela, por favor. Certo? A mãe, a filha, e aí vem aqui a segunda filha. Qual que é o problema? O problema é que teve o primeiro aborto aqui. Isso não é um problema. Isso é algo que está impulsionando a família para algo maior. Faz favor. Está desalinhado aqui. Não tem a hierarquia. Estou falando por pertencimento. A hierarquia não está alinhada. Por quê? Porque primeiro vem os pais, depois vem o primeiro, o segundo, o terceiro. O que vai ocorrer aqui? Pode ser que seja ela a bola da vez e ela fique aqui. Opa. Sabe quem é ela? Ela é a pessoa que vai viver o destino dele, do aborto. Porque ele faz parte da família. A hierarquia está quebrada e ao mesmo tempo o pertencimento aqui também está quebrado. Ela vai ser a pessoa que os pais vão esquecer na escola, que não é chamada na vida, os amigos esquecem de chamar para a festa. Essa mãe aqui, por exemplo, eu tive uma família, um caso, que tinha vários abortos, 4 abortos. O que a mãe fazia? Comprava um monte de comida, sabe? As mães que compram um monte de comida, não só os 2 filhos, comprava por um monte. Ou seja, a alma dela já via que tinha. Ela não sabia, mas a alma dela sabia, comprava comida para todo mundo, né? Então, ela é que vai viver o destino aqui dele, certo? E aí a gente já vê daqui a pouco como o pertencimento não é só em relação aos sistemas, mas como a sociedade como um todo, algo maior. Obrigado, viu? Até daqui 2 minutinhos e a gente se fala. O equilíbrio de troca. Posso contar com você? Então nós estamos casados, pode ser, Vanessa? Tem um pouquinho de respeito, né? De 20 anos nós estamos casados, né? Aí eu tenho aqui 40 e poucos anos, 50 anos, ela tem 20 anos, eu a conheço. Amor à primeira vista, o amor romântico, que na verdade não é. O que eu tenho aqui de pendengas para resolver e o que ela tem de pendengas para resolver. E aí se encontram 2 pessoas, ela é a pessoa certa para que eu veja essas pendengas aqui, todos esses emaranhamentos. E eu sou a pessoa certa para que ela veja tudo isso. E aí nós nos encontramos. Aí eu chego, falo, Giovana, então é o seguinte, eu vou pagar para você, olha, tem um curso bacana aqui de constelação, um seminário, eu vou pagar R$30 aqui, né? Toma aqui, Giovana. E aí eu começo, ela tem um problema no prédio, etc., questão do condomínio, eu vou lá falar com o síndico, eu resolvo o problema para ela, aí depois a Giovana tem um outro problema, eu resolvo, eu vou dando para resolver, puxa, era bom ela estudar, eu pago a faculdade para ela, segura aí, Giovana, peguei logo uma pequenininha aqui que cabe mais, Giovana? E aí o que acontece? Quando eu tenho esse dar, ela se sente a alma dela se sente no dever de me dar. E eu sinto no dever de crédito. Então é uma relação. Está equilibrado isso? Assim que ela tiver a oportunidade, é isso. Ela vai me dar um pontapé. Ou ela vai me trair. Peraí, tá pesado. Peraí, calma aí. Ou ela vai me trair, ou ela vai sair de casa. Sei lá o que vai acontecer. Obrigado, viu, Giovana? E na verdade, a gente não percebe como isso é corriqueiro. Eu tenho uma célula, certo? O que acontece? Vem uma outra célula e fala, ó, toma aqui um pouco de energia e me dá o seu lixo.
lixo entre aspas, que hoje a gente já sabe que, o doutor pode até falar melhor ali, que tudo tem função. Só a cabeça do homem que fala que não tem função, né? Mas tudo bem, é uma troca. Então a célula pega uma coisa, uma energia e dá o lixinho dela, e aí vem outra célula, etc. Eu estou com um amigo do trabalho, certo? Então nós dois somos amigos. Chego assim, você chega para mim e fala, ô Fábio, me dá uma carona. Ah, beleza, claro, você mora lá no bairro, beleza. Aí chega no dia seguinte, dá uma carona, beleza. Chega daqui 2 semanas, o cara mala, né? Dá uma carona. Tá pesado a relação. Não tá certo. Eu vou querer mandar ele para PQP. Nenhum dia ele me falou alguma troca, sabe? Vocês querem acabar a relação com alguém? Parem de trocar. Eu ligo para você, aí você liga de volta. Aí eu ligo de novo, você liga de volta. Aí depois eu mando WhatsApp, aí aos poucos você não me liga, aos poucos você não manda, você para de trocar. O que vai acontecer? Então é isso, né? Então esse equilíbrio de troca e essas forças estão na vida, né? A gente não percebe. O que tem aqui entre minha mão aqui e o chão? Tem várias coisas que vocês podem falar. Eu vou falar, a lei da gravidade. Mas vocês não sabem isso, porque não aconteceu nada. Porque eu estou falando que tem a lei da gravidade, é por causa disso. Isso é um sintoma. Então, quando faz esse sintoma, isso demonstra que a lei da gravidade está atuando. Essas 3 forças atuam 25 horas da nossa vida. E a gente sabe por forças dos sintomas. O que é o sintoma? Puxa, eu acho que eu estou meio deprê, sabe? Nossa, tem um buraco aqui em relação a eu e minha mãe, alguma coisa não está fluindo. Eu não consigo falar com meu irmão direito, sabe? A relação não flui. Em relação à minha amiga de trabalho, tem alguma pendenga aqui, porque ela é muito mala, ela é muito chata. Em relação à minha mulher, ela é muito folgada, ela não faz nada. Tudo isso são sintomas. Assim como a doença, tudo são sintomas. Porque essas forças estão desequilibradas, né? Além de outras causas que são possíveis também. Quantos minutos eu tenho aí? Poxa, eu nem falei ainda, estou começando ainda, estou aquecendo. Eu ia falar um pouco de movimentos essenciais, né? Movimentos essenciais é uma ferramenta que está vindo com força, além das constelações. Primeiro, não é certo nem errado. Não é isso que eu quero dizer. Porque a gente vive no nosso sistema de constelação, certo? Então tem muitos consteladores. Vem algo diferente, é difícil. A gente quer proteger o nosso sistema. Então isso não é melhor, não é pior, etc. Eu quero ficar, não tem tempo, eu quero ficar com a segunda frase aqui. Somos nós, o lado bom da sociedade, que a gente se acha correto, os responsáveis por criar o oposto do que a gente é. Então espera aí, pessoal. Então eu sou aqui o lado bonzinho da sociedade, sou promotor, etc. Eu sou responsável por gerar o oposto do que eu acho que é bom, certo? Fiquem com essa frase na cabeça. Vou só passar isso aqui, né, gente? Tá? Pode ser? Então tudo bem. O Bert, ele sistematizou os 3 níveis de consciência: o pessoal, o grupal e o espírito, né? A Cláudia Boatti, ela coloca, porque o Bert ele não coloca onde estão esses 3 aqui, ó. E ela coloca aqui no pessoal, o grupal e o espírito. Então são 3 níveis de consciência. Então eu estou no meu pessoal aqui. Deixa eu pensar aqui. Eu estou no pertencimento, equilíbrio e a ordem, né? O que é um sistema? Um sistema, quando 2 ou mais pessoas ou coisas se reúnem com o mesmo objetivo, acabou, é um sistema. Pode ser provisório como o nosso aqui, que vai ser desmanchado, mas é um sistema. E essas forças, elas começam a agir para quê? Tem que botar ordem no galinheiro. Então tem uma certa ordem para perpetuar, para manter esse sistema. É inerente. E o que acontece? A gente fica numa dualidade. O que é meu e o que eu faço para direito de pertencer a esse grupo. Vou dar um exemplo, né? Numa universidade, no estado, chegou um monte de molecada nova para o professor, com umas ideias brilhantes. E aí tinha os professores mais antigos, tudo bem? O que acontecia?
a universidade tem um sistema de ensino e lá em relação aos professores tem os dois sistemas. O do pessoal mais antigo e o do pessoal novo. Tinha uma professora antiga que era muito cri-cri, mas era impressionante, assim, como ela pegava no pé de todo mundo. E ela foi eleita para representar esse sistema grupal dos antigos. É uma espécie de fla-flu. Os novos falavam, os antigos boicotavam, os antigos falavam, vocês são velhos gagás, etc. É um fla-flu. Aí por que acontece isso? Porque eu estou enraizado aqui no meu sistema. Faz 30 anos que eu faço pesquisa, que eu venho construindo, etc. Tem esse meu sistema dos antigos. De repente vem uma molecada nova querendo, então está ameaçado. Isso é reptiliano. Quando a gente estava na época da caverna, a gente tinha que pertencer a grupos. Porque senão, ou eu vou ser engolido por dinossauro, vou ser escravizado, vou passar fome, eu tenho que pertencer a grupos. E aí, para manter nesse grupo, eu até mato. Que aí é a questão do celular e por aí vai, né? Então, o que aconteceu? Essa professora da pedagogia sistêmica, o que ela fez? Ela pegou e fez um seminário. Ela falou o seguinte, vamos fazer um seminário, etc. Aí pegou essa pessoa Cri-Cri, a professora Cri-Cri, ela veio aqui na frente e ela começou a falar como que era feita a pesquisa 30 anos atrás. O que foi feito, né, para que a gente tinha isso hoje? A molecada de professores ficou ouvindo, falando, é isso, não tinha ideia. E os novos se sentiram prestigiados. A partir desse dia, até os mais antigos, nossa, não dá para ter outro seminário, e ela começou a trabalhar. Então, aos poucos, foi desenvolvendo um sistema entre ambos, que não fosse só o fla-flu. Acho que é isso, não tem que acabar, né? Essa era a parte mais importante, porque... fazer só mais um, tá? Então, tá bom. As coisas vocês. Então a gente não percebe, sabe? Porque a gente faz parte de múltiplos sistemas. Então, por exemplo, vem uma pessoa na rua que está na sarjeta, né? Pode ser você, por favor. Olha para ela. Olha para ela. Quando a gente vê a pessoa na sarjeta, a gente não tem nem que olhar para a cara dela. Como regra. Porque a gente não tem ideia do mundo que ela vive. Não dá para ter ideia do mundo que ela vive. É a parte do nosso. E o que a gente faz? Positivo ou negativo? Isso é automático, é assim, bota a mão no fogo e queima, é a mesma coisa. Isso é julgamento. E a gente sempre vai julgar a vida toda. Por quê? Porque eu pertenço a um sistema, certo? E aí, por força de pertencer a esse sistema, eu julgo. É automático, você não pensa. E aí, então, olha para ela e expressa ela, vê o que ela sente. Não, é no pensamento, pode olhar para os olhos. A gente se conecta sempre com os olhos, viu? A conexão é sempre com os olhos. E se não conseguir, é porque tem alguma coisa. Então, elas somos nós aqui, ó, né? A gente vai viajar de avião, faz o check-in no aeroporto, etc. Né? E somos nós aqui defendendo o nosso sistema, que é o que a gente acha. Aquele é um sistema à parte, olha aqui. Doutor, por favor. E aí a gente pega e vem aqui, essa pessoa aqui, sabe quem é ele? Vocês o conhecem? Sabe quem está falando? Vocês não sabem? Doutor Adailton, um milionário aqui. Olha a elegância. Aqui. Você pensa que ele faz check-in? Tem avião próprio. Olha ali o helicóptero que ele está esperando ali, viu, Silvana? Por favor. Olha para ela. Que somos nós, não temos ideia do mundo dele. E assim como ele tem o sistema dele, ele julga a gente também. E aqui por trás tem outra coisa. Vão em algum país, a gente é bom aqui? Vai lá para os Estados Unidos e para a Europa. Como que eles olham a gente? Por quê? Porque não é bem ou mal, não é isso. É porque eles fazem parte do sistema e eles fazem assim ou assim, porque eles para a realidade, outra realidade. Isso é uma ameaça para eles, inclusive. Está confortável? Está fazendo check-in? É bom? Emoção? Então a gente faz parte de muitos, obrigado, viu? A gente faz parte de múltiplos sistemas. E para defender esse sistema, a gente faz de tudo. Aqui, agora acabando, Júlio. Isso aqui é o primeiro nível de consciência.
É aquele que a gente fala, certo? Esse aqui, nível vibrante, é um outro nível de consciência da dimensão quântica. Aqui, na ordem, é como se fosse uma vida própria. A maior descoberta da psicologia, etc., foi o Freud, que descobriu inconsciente, semi-inconsciente e inconsciente. Aí veio o Jung e falou do inconsciente coletivo. Aí veio o Bert falando do inconsciente grupal. É vida própria isso aqui. Eu ser brasileiro, esse sistema do país é vida própria. Eu ser promotor, tenho uma vida própria. Se vem um defensor ou um juiz falar, eu me sinto ameaçado. Por que a instituição não foi reconhecida e eles estão falando delas? É assim, ó. Eu me sinto do lado da sociedade porque você é criminosa, é a nossa vida própria, o lado bom da sociedade. E ele tem um subsistema deles também. E aqui é como nós nos construímos. O novo só pode se sustentar se o antigo tiver vez. Esse novo só pode se sustentar se essa base estiver bem sedimentada. Senão não se sustenta. Eu cheguei na promotoria de São José em 2012. 2 meses depois eu estava com um projeto de drogas, etc. Reunir segurança, saúde, universidade. E aí eu chegava lá e falava, pô, aqueles promotores lá não fazem nada, cara. Eles não veem, pô, que ideia legal. Eu estava sendo a pessoa mais violenta do que qualquer um deles. Por quê? Eu chego novo, molecada nova da universidade, eles se sentem ameaçados com o sistema deles. Como que eu quero que eles se suicidem? Deixe o sistema dele para ingressar o meu. É impossível. Então, eu ia falar, o polirradiador de cultura de paz é isso. Como a gente pode ter algo maior que nos conecte? Um nome, qualquer um símbolo, um movimento, para não ficar o movimento da constelação. Não é que eu estou falando que está errado, mas é um passo para a gente sair desses pertencimentos. Por exemplo, a primeira ferramenta de cultura de paz que ingressou na couraça da justiça é a mediação de conflitos, lá da resolução e etc. O pessoal ralou, porque eu fui o primeiro. E aí teve todo o movimento de anos, etc., que eu sou mediador. Chega um constelador que 1 mês de constelação já chega abafando e já fala, puxa vida, e as pessoas sentem, porque a gente sente na alma, é algo diferente. A minha pergunta é, como que eu me sinto como mediador? Eu vou ingressar naquele sistema, ou o meu sistema está ameaçado, eu vou recuar e pá. Então, ao longo da nossa história, nós fomos nos desenvolvendo assim. Primeiro nível reativo, tomou, levou, homem das cavernas e por aí vai. E a gente é assim ainda. Por quê? Porque, assim, instantâneo. Meu sistema aqui está ameaçado, pumba. Depois, o homem começou a desenvolver as emoções. Depois, veio lá o pensamento racional. A gente está falando da teoria do observador, né? Como que nós, seres humanos, evoluímos ao longo da história? Por meio de fricção. Olha aqui a fricção. Sempre friccionou isso aqui, ó, entre um grupo e entre uma pessoa. E o nível pessoal e o nível grupal. Então você está lá na época da Inquisição, tem as bruxas de um lado, ou o pensamento dos pensadores, e do outro lado a Inquisição. Isso foi necessário. Eram outros tempos. Na verdade, é isso que sempre enriqueceu a sociedade. Pense em qualquer coisa com vocês, genocídios, guerras, é por meio da fricção que nós evoluímos. Mas hoje, a gente não está mais na fricção. Hoje a gente consegue acessar outra dimensão quântica. Que eu ia dar algumas dinâmicas aqui para a gente acessar a dimensão quântica, fica para outro dia. Por quê? Primeiro, quando em nós se acorda a mera possibilidade de observar, algo já começa a mudar. Vocês viram a teoria da dupla fenda, a observação. Começa por aí. A observação. O doutor falou, depois de se abrir para o novo, mas a mera observação. Isso já começa a mudar, e eu estou falando até de mim, aqui dentro aqui. É a observação. Que nível que vocês estão aqui? Vocês estão em todos. Nós somos seres multifragmentados. Em determinado aspecto da minha vida, eu estou mais embaixo. Em determinado, na racional. Em outros aspectos, eu estou mais em cima. Nós estamos em todos.
E não sou eu que vou acessar a dimensão. A dimensão está aqui e agora. Por meio de técnicas, do olhar, da respiração, a dimensão chega. Vocês sentem no corpo e na alma. E quando a gente começa a acessar essa dimensão, eu vou continuar reativo, eu falo. Só que eu vou continuar reativo desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? O nível da minha reação é desse tamanho. Eu vou para o vórtice, só que depois eu volto mais rápido na reação. A minha observação. Eu vou parar de ser violento, eu falo? Nunca eu vou parar de ser violento. Por quê? Porque eu pertenço a sistemas. Eu estou nesse sistema aqui, que é o lado bom da sociedade. Aí eu ia fazer de E o que acontece? Estou ameaçado aqui, na hora, né? Eu não penso, falo, a gente teve um seminário de movimentos essenciais, eu posso mandar para você, Silvana? Você tem em mente todo mundo? Foi bem legal, que a gente falou um pouco disso, a Cláudia Boatti falou disso aqui. Eu vou mandar e manda por e-mail de todo mundo para sair da gravação na semana que vem. Aí continua aí da fala. Mas é isso, é automático, sabe? Eu não penso. Então, lá no seminário, nós apresentamos rapidamente, 40 minutos, eu, a Vanessa, um advogado e defensor, para mostrar a integração. Eu falei, eu sou Fábio, Vanessa e tal. Quando chegou na psicóloga defensora, que é uma graça, né? Ela chegou a falar, a defensoria está fazendo muito pelo país. Na hora, já me veio assim, puta merda, né? Puxa vida. Fala, você veio assim, puxa vida, eu não falei do MP, ela não falou da justiça, ela não falou da... Por que ela foi falar da defensoria? Ó, não importa, a questão é aqui, ó. Aí, no segundo seguinte, falou, opa, ela pertence, ela até faz parte, e olha como é violento. Eu estava dentro do Ministério Público, o procurador falou pelo Ministério Público, a outra falou, o outro falou, veio a defensora, falou um segundinho, e eu... Por quê? Porque assim, ó, então, não é a questão de ser violento ou não, de julgar ou não, porque isso é inerente ao ser humano por força desses sistemas. Seja lá qual for, pense o sistema, não familiar, qualquer sistema. Se você se sentir ameaçada por outra coisa, você vai, e aí você vai ser em algum dos níveis, né? Reativo, emocional ou mental, seja lá qual for. O pulo do gato está aberto. Para quê? Para observação. E aos poucos a gente vai vendo um outro nível de ressonância, onde tudo está conectado com todos. Né? Última dica, Júlio. Para a gente mostrar no coletivo, sabe? Porque eu preciso de 6 homens, pode ser? Já, vai faltar, pelo jeito aí, né? E 6 mulheres. Então fiquem 3 homens na fileira e os outros 3 atrás. Os homens olhando para cá e as mulheres olhando para cá. Tá? 6 mulheres aqui, por favor. Está faltando mulher. 3 aí e 3 atrás. Tá? Fica, aqui é o espaço aqui também. Ficam ladeados aqui. Bem amigo, aqui ó. Pode ficar ladeado aqui. Pode dar um pouquinho mais para trás. Um pouquinho mais para trás, pode. Não, você que está certo. Ó, os homens olham para as mulheres. Só um pouquinho mais para trás, vocês 3 aqui. Vocês sim. Tudo bem? Então agora todo mundo vamos nos conectar. É onde tiver a dinâmica, eu prometo. Vamos nos conectar, tá? Então, vocês aqui que estão aqui embaixo, quem quiser também, fecha os olhos, umas 3 respirações. Solta pela boca. Mais uma vez. Solta pela boca. Vamos nos conectando a esse campo. Podem abrir os olhares. Vocês são os homens dessa geração aqui atual. Podem se olhar. E vocês são as mulheres dessa geração atual. Vocês aqui são todo passado masculino. Séculos atrás. Décadas. E vocês aqui são as mulheres de décadas, séculos. A história das mulheres no universo. E hoje são elas que estão aqui. E hoje são eles que estão aqui. Se entreolhem, se conectem com os olhos.
como que está hoje a questão do feminismo e do masculino. Podem se conectar. As mulheres, todas, projetem nesses homens aqui. Quanta violência vocês praticam hoje? Violência doméstica, violência contra as mulheres, feminicídios. Vocês são os escrúpulos. Cultura de paz, dentro das tecnologias, e vocês aí. Projetem neles, esses homens. O que está acontecendo com esses homens de hoje em dia? Sem responsabilidade, sem lugar no mundo. E os homens, o que essas mulheres querem hoje em dia? Qual que é o papel delas na sociedade, ditando regras de comportamento para nós? A sociedade sempre foi assim. Por meio da fricção dos dois níveis de consciência que nós chegamos até aqui. Agora vocês podem ficar de costas e olhem para elas, por favor. Essas aqui são todas as suas ancestrais. Todas as mulheres, respirem, referencia as ancestrais. Nós reconhecemos o sentimento de vingança de vocês. Teve que for assim, teve que ser assim. Graças a isso, hoje nós estamos aqui. Abaixem o queixo. Vejam o quanto isso é grande. Todas essas mulheres assassinadas ao longo da história, todas essas injustiças. Por que isso aconteceu? Eram outros tempos. A sociedade evoluía por meio da fricção. Gratidão a vocês. Gratidão pelo papel que vocês tiveram na história da humanidade. Podem continuar o movimento. E vocês imaginem se entregando um pacote da vingança para essas ancestrais. Todas as mulheres entreguem agora esse sentimento de vingança a essas ancestrais queridas. Os homens agora se virem, por favor. Se conecte com os seus ancestrais. Isso é sistêmico, ele já virou de costas. Por favor. Senhor. Respire. Gratidão a vocês. Todos esses assassinatos de mulheres. Tudo isso fez parte. As mulheres que conseguirem também ajudem da plateia. Teve que ser assim. A história da humanidade evoluiu por meio dessa fricção. Os homens de hoje sentem culpa por todo esse fato, tudo isso que aconteceu na história da humanidade. Podem abaixar o queixo e reverenciar nossos ancestrais masculinos, assentindo. Teve que for assim, teve que ser assim. Graças a vocês, hoje todos nós seres humanos estamos aqui e podem entregar o pacote da culpa do coração. Não é algo físico, é da alma. Eu entrego agora toda essa culpa e eu deixo com vocês para que nós homens possamos seguir a nossa vida.
Agora as mulheres voltem aqui, podem olhar para cá, os homens aqui, podem olhar para as mulheres, podem se olhar sem esse peso, podem seguir o movimento que vocês tiverem, sem esse peso da vingança e sem esse peso da culpa. Percebem sorrisos, leveza? Isso. Eram outros tempos. Teve que ser assim. Mas hoje não precisamos da fricção. Não precisamos mais do julgamento. Ele é mau, ele é ruim, ela é mau, ela é ruim. Hoje nós temos outras possibilidades de acessar o Espírito, onde tudo está conectado com tudo, com todos e com todo. E é nessa evolução que nós podemos caminhar. Gratidão, viu? Na verdade, nós criamos fractais. O que são fractais? Quando a gente começa a julgar o pertencimento, julgar outra pessoa, a gente está excluindo. Eu não estou falando de pessoa, estou falando de um grupo. Qualquer grupo. Os favelados, os políticos corruptos. Nós estamos julgando e estamos fazendo o quê? Além do pertencimento, estamos excluindo. E quando a gente exclui, a gente cria padrões de repetição. Essa repetição de homem e mulher já vem há séculos, quantos milênios, e nós estamos repetindo, cabe a nós esse passo. Então os políticos corruptos, eles são o quê? Eles são um sintoma. Nós, ao julgarmos os políticos corruptos, nós estamos criando os fractais para quê? Para que eles repitam. E se vocês pensarem, como que o Brasil foi fundado? Por meio da corrupção. Nós estamos repetindo histórias atrás de histórias. Quem criou o primeiro fractal na corrupção, quem foram? Os índios, que os índios estavam aqui. E aí eles julgaram, mas eram outros tempos, assim que a gente evoluiu. E aí a gente continua com o julgamento. Então não é a questão de julgar ou não, como eu falei, nós pertencemos a sistemas, eu julgo, é piloto automático. Mas é o observador. Quando em nós acorda a possibilidade de observar, algo muda. Gratidão, Silvana. Agora sim.